Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre nós nessa noite, nesse momento. Meu nome é Lucas Plácido, eu sirvo na PIB Japuíba tem 11 anos já, ali com os meus irmãos. E sirvo também aqui, no seminário. O Vertinho acabou tem uns meses, daqui uns 2 meses eu acabo também. E é um prazer a gente estar junto aqui. Eu quero externar o carinho da PIB Japuíba com essa igreja, com o pastor Marcos. Vocês são muito amados por nós, Agradecer o convite do Vertinho, do pastor Marquinhos também, porque é uma honra estar aqui com os irmãos, servi-los através da palavra e crendo que é uma grande responsabilidade, pastor. Obrigado por ceder o seu púlpito à minha pessoa. Eu quero pensar com os irmãos hoje, Hoje é o culto Connect, Então eu quero pensar sobre isso, sobre o cristão conectado, e isso envolve a nossa vida com Jesus, isso envolve a nossa vida com a nossa família, isso envolve a nossa vida com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão conosco diariamente, E para pensar sobre isso, eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês comigo no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo os amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhes pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, a Sua igreja, o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, o nosso interior está diante do Senhor nessa hora, Deus. E nós queremos, ó Deus, com profundidade Te ouvir, ó Deus, ouvir o Seu falar ao nosso coração, Senhor. Como um sussurro, Deus, que troveja ao nosso coração, sussurre em nós nessa noite, Deus. Nosso coração está sedento de Te ouvir, nosso coração anseia, Deus, de ter uma palavra vinda do Senhor para nós. É nessa expectativa que oramos, Deus, crendo que aquele que fala é seu, aqueles que ouvem são seus, e a palavra que foi lida é sua. Confiamos na sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto, Jesus ele estava preparando os seus discípulos, para o momento que ele iria partir. Então, a partir de alguns capítulos atrás, Jesus ele começa a anunciar a sua partida, que estava chegando o tempo de Jesus partir, porque ele precisava enviar um Consolador, e o Consolador ia conduzir a igreja, E Jesus, esse texto está nesse contexto, onde Jesus está preparando os seus discípulos
para o momento em que ele não vai mais estar com eles. Para o momento onde Jesus precisa subir, enviar o Consolador, e o Consolador ele tem a sua ação, né? A partir ali do livro de Atos, como relata o escritor Lucas, a história da igreja começa, né? A ação do Espírito Santo começa ali. Então, Jesus está nesse momento, preparando os seus discípulos para a sua partida, né? E é interessante que Jesus, ele usa, para relatar nesse texto, ele usa uma figura muito interessante, que é a da videira, né? Ele diz o seguinte, ele diz que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. E a gente percebe que Jesus ele vai desenrolar o texto usando essa figura, né, para ilustrar para a gente como é o relacionamento dele com Deus, com seu pai, com Deus Filho, ilustra o relacionamento dele com Deus Pai, para explicar também como vai ser a relação de Deus Filho com a gente e da gente com os nossos irmãos, né? O texto ele vai relatando isso no seu decorrer, né? E é interessante que Jesus ele usa essa figura para externar para a gente como é a nossa união com Deus, como é a nossa união consigo, como é a nossa união com os nossos irmãos, né? O capítulo 15, ele é parte disso tudo, da preparação de Jesus para o momento onde os seus apóstolos não vão o ter mais, né, presencialmente ali, mas é interessante que Jesus ele vai desenrolar o texto dizendo o seguinte: todo ramo que está em mim dá fruto, todo ramo que não dá fruto ele corta, e todo ramo que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto. E é interessante que a gente costuma ter uma visão muito equivocada sobre dar fruto, né? Como se dar fruto fosse algo que a gente fizesse. Mas o texto não fala isso. Dar fruto não é algo que a gente faz. Porque a gente vai perceber que o ato de dar fruto funciona baseado numa seguinte lógica: em o ramo estar conectado na videira. Não é porque o ramo faz alguma coisa, né? Não é porque o ramo ele dá fruto. Não, é porque ele está conectado na videira. Porque ele só pode dar fruto se ele estiver conectado na videira. Se eu arrancar o ramo, ele vai apodrecer ali, você pode jogar fora, queimar, e não vai servir de nada. Então, a gente percebe, né, que o nosso fruto, né, do Evangelho, o fruto da nossa vida, é simplesmente por estar conectado em Jesus, por estar em Jesus. Isso já quebra algumas barreiras que a gente, né, sempre tem, né, na vida cristã a gente precisa fazer. A gente precisa fazer as coisas, a gente precisa correr atrás de tudo, a gente precisa se desgastar na rotina, né? Mas não, o dar fruto que Jesus está falando, ele acontece quando a gente permanece em Jesus. E é interessante que durante esse texto, o verbo permanecer, ele é citado por Jesus pelo menos 13 vezes. Se você for ler o texto de novo, você anotar aí, vai pelo menos 13 vezes, você vai perceber o verbo permanecer e as suas derivações. Então, fica claro para a gente que Jesus quer dizer uma coisa para os seus discípulos, que vão ficar sem Ele, que vocês permaneçam. Isso é claro no texto. Jesus, ele tem um objetivo muito claro com os seus discípulos, que eles permaneçam. E é baseado nisso que a gente vai desenrolar o texto, onde Jesus, ele por diversas maneiras, diversos momentos, ele vai repetir essa expressão: permaneçam, permaneçam, permaneçam. E às vezes a gente acha que a nossa vida cristã é faça, faça, faça. Não, mas Jesus está falando, permaneçam. Permaneçam na videira. E é interessante que Jesus ele vai dizer que, né, o ramo, quando ele dá fruto, Jesus ele corta, ele poda, para que ele possa dar mais frutos, para que eles sejam limpos pela palavra. Vai dizer o verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, a rotina do agricultor é essa: ele rega, ele cuida, ele poda,
E quando dá fruto, ele continua limpando para que tenha, né, cada vez mais frutos, cada vez mais frutifique aquela fruta, aquela semente. E é interessante que isso tudo só acontece porque o fruto ele está linkado e está numa raiz. E Jesus se coloca como essa videira de verdade, essa videira com raiz, essa videira onde a gente precisa estar de fato conectados, onde a gente precisa, cara, estar unido a essa verdade, né? E é interessante que o apóstolo Paulo, ele também retrata essa união de Cristo com o seu povo de uma maneira muito especial, quando ele fala que a gente é o corpo de Cristo. Então, a gente percebe que, né, a nossa relação com o Senhor Jesus é de profunda união, né? Onde a gente já parou para... Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas a gente faz parte do corpo de Cristo. Tem noção disso? Da profundidade dessa verdade, de que a gente está tão unido a Cristo, que nós fazemos parte do seu corpo, gente. E Jesus, ele fala, a ideia da videira é a mesma coisa. O ramo, ele está unido a toda a raiz, a todo o tronco, a toda a videira, de uma maneira tão profunda, que sem a videira o ramo morre, né? Se eu cortar o meu dedo, né, amputar, ele vai morrer, né? Então a gente percebe que Jesus ele está deixando bem claro que a relação dele com os seus discípulos é uma relação profunda, é uma relação que não é jogada fora, sabe? Não é uma relação com cuidado, né? É uma relação com amor, é uma relação onde ele poda a gente, sabe? É interessante que ele não... A gente vai ver no texto que ele só joga fora o ramo que não dá fruto. Mas veja bem, o ramo só não dá fruto se não estiver em Jesus. Porque o ramo que está em Jesus, ele vai dar fruto naturalmente. Esse é o ciclo da natureza. Se eu plantar um pé de goiaba, vai dar goiaba. Amém? Né? Vai passar pelas estações, né? Vai ser regado e tudo mais, vai dar goiaba. Não tem jeito. É natural. E a relação nossa com Jesus passa por essa perspectiva de que a gente precisa estar ligado no Senhor, unido em Deus, unido no seu Filho. E ele vai, né, Jesus ele vai enfatizar isso. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. A figura da videira e os ramos só mostra como a união de Cristo e seu povo é tão profunda que o nosso ser está ligado com o ser de Deus. Nós agora fazemos parte de Deus, gente. Nós fazemos parte do Senhor e Ele faz parte de nós. Nós estamos unidos profundamente por um milagre, pelo milagre da graça. O milagre da graça une Cristo e a sua igreja, une a videira e os seus ramos, faz os seus ramos darem fruto. O milagre da graça une a gente ao nosso Senhor, une a videira aos seus frutos. E Jesus vai enfatizar isso: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Não tem jeito da gente viver uma vida como cristãos, como pessoas inseridas numa sociedade, se a gente não está intimamente ligado com o Senhor. Os filhos precisam de pais que permaneçam em Deus. Os filhos precisam de pais que permaneçam em Deus. Os pais vão nutrir filhos e precisam nutrir filhos que permaneçam em Deus, que permaneçam nessa videira, enraizados no Senhor, unidos intimamente com o nosso Deus. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Estes ramos são recolhidos,
jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. A união do ramo com o seu fruto, do servo do Senhor, de nós com o nosso Senhor, é tão profunda, é tão íntima, que a vontade de Deus vai estar tão impregnada em nós, que o nosso pedido vai ser a vontade de Deus, porque a gente está tão intimamente ligado ao Senhor, que o que a gente pede ao Senhor, naturalmente, é aquilo que Ele já está planejando, porque a gente conhece o Senhor, e isso faz parte da relação que o Senhor Jesus vem demonstrar para a gente aqui. Meu Pai é glorificado nisto, vai dizer o verso 8, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discipulado de Jesus parte disso, de nós estarmos intimamente ligados nele e permanecermos nisso. Por isso que Jesus está enfatizando tanto: permaneçam. O meu Pai é glorificado em vocês darem muito fruto, e o fruto só dá se a gente permanecer no Senhor. Não tem outra maneira. Não tem como um fruto dar se ele não estiver ligado à sua videira, se ele não estiver agarrado à raiz que o nutre, ao solo que nutre a vida que há nessa árvore. Não tem como. O galho morre e é jogado fora, se ele não permanece no Senhor. Como o Pai me amou, vai dizer o verso 9, assim também eu os amei, permaneçam no meu amor. Essa é a relação é interessante que quando a gente percebe como que é a relação de Deus Pai com Deus Filho e Deus Espírito, a gente percebe uma dança de amor, onde as três pessoas da Trindade se amam mutuamente, se servem mutuamente. Essa é a base da relação humana. A gente precisa ter isso em mente, de que a relação de Deus consigo próprio é como a gente deve se relacionar, como pais, como filhos, como irmãos, como uma comunidade de fé, é servindo uns aos outros, é amando uns aos outros, é ligados uns aos outros, porque a árvore vai ter vários galhos, eles vão estar interligados. Isso faz parte da vida de fé que nós temos, da vida que Deus nos dá. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam nisso. Permaneçam, irmãos. E é interessante que eu imagino o coração dos discípulos, eles tinham acabado de receber a notícia lá do capítulo 13 que Jesus ele ia partir. Imagina o coração desses caras que eles estavam há 3 anos e meio já caminhando com Jesus, com o Mestre, e o coração deles talvez aflitos, talvez desesperançosos. E agora, o que vai ser da nossa vida? E a gente percebe isso lá na frente, quando os discípulos eles voltam às suas antigas práticas. Pedro volta a pescar, Jesus falou, vai pescar homem, ele volta a pescar peixe. Os discípulos, eles, depois que Jesus ele morre, os discípulos voltam às suas antigas práticas, porque eles esqueceram da palavra de Jesus, de permanecer. Mas é interessante que Jesus não desiste deles. Jesus ascende, Jesus reaparece a ele, vai buscar a galera lá no mar pescando. Aí ele vai dizer, Pedro, vai lá cuidar de ovelha. Ele está restaurando o chamado de Pedro, Quando ele chama Pedro para pescar homens, Jesus agora, quando ele vai restaurar Pedro, volta lá, vai pescar ovelha. Se você me ama, vai lá cuidar de ovelha, apacenta as minhas ovelhas. E é interessante que essa é a vida cristã, onde Jesus, ele continua enfatizando, permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras. Jesus vai dizer que as suas palavras são a fonte de limpeza da nossa alma. No verso 3, ele vai dizer que os discípulos já estavam limpos, pois estavam ouvindo as palavras do Senhor. O ramo para dar fruto parte disso, de estar limpo, podado pela palavra de Deus, pela palavra do Evangelho, pela palavra que restaura, que renova,
que revigora, que traz luz à nossa vida. Permaneçam. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço nesse amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Não existe outro lugar, irmãos, que a gente vai ser alegre, de maneira satisfatória, de maneira que a nossa alma vai se regozijar, se a gente não estiver na videira. Não tem como. A gente pode procurar viver de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ninguém é capaz de satisfazer a nossa alma como o nosso Senhor. Se a gente não tiver nessa videira, não há vida, não há alegria, não há propósito, não há nada que faça sentido na nossa vida. Porque o Senhor vai dizer que essas palavras que Ele está dizendo sobre permanecer nele, é para que vocês tenham vida, para que vocês tenham alegria plena, alegria de verdade. O nosso coração se satisfaz em muita coisa, em comida, em a pessoa que a gente ama, em jogar um futebol, em brincar com os amigos, em estudar talvez, mas isso não traz satisfação à nossa alma, não traz. A única coisa que traz satisfação à nossa alma é se nós permanecermos no Senhor. Permanecer intimamente ligados nele, intimamente conectados no Senhor. Essa é a alegria que as nossas casas precisam. De estarmos com casas conectadas no Senhor, com a família que está intimamente ligada nessa videira. Não tem outro lugar para a gente ir. Jesus vai dizer o seguinte: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é interessante que parece que Jesus ele dá um novo sentido, né, ao mandamento de amar uns aos outros. Não é amar um ao outro como eu me amo, é amar um ao outro como Jesus ama a gente. Olha a responsa. Olha, e a gente percebe que, cara, o amor de Jesus é um amor de sacrifício, de se doar, de se entregar. Essa é a relação que a igreja tem, de amar como Cristo amou. Essa é a relação que deve ser a relação das nossas famílias, de amar como Cristo amou, de amar como Cristo ama. De um amor de sacrifício, de entrega. E é interessante que ele vai completar no verso 13: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Eu não tenho um amigo que deu a vida por mim, mas assim, eu aprendi a ter um amigo. Ele se apresentou a mim, ele me fez entender que não existe amor maior que esse. O verso 14 vai dizer que vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E é interessante que Jesus ele vai dar um novo significado para a relação que a gente costuma, de maneira costumeira tem com Ele. Ele vai dizer o seguinte, ó: vocês, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Sabe? E isso é muito interessante porque às vezes a gente não entende a profundidade disso que Jesus está falando. A gente está acostumado, né, a ter um Deus, né, obviamente sentado no trono, cheio de trovão, que dá medo em todo mundo, né? Mas o nosso Deus, Ele se faz nosso amigo. Já para pensar nisso? Porque às vezes a gente, né, nas nossas orações, a gente ora: Senhor, meu Deus, grandioso Deus, não sei o que, a gente usa tantas maneiras de classificar Deus. Você já orou: Jesus, meu amigo? Sabe, isso é muito profundo, porque Jesus vai dizer no texto que o servo não conhece o que o mestre faz, mas o amigo conhece. O amigo, ele está intimamente ligado ao seu amigo, que ele conhece os seus segredos, né?
Se você tem um melhor amigo, uma pessoa bem próxima de você, essa pessoa sabe os seus segredos. Você sabe os segredos dela. Você não somente sabe os segredos, mas você conhece o coração dessa pessoa com profundidade, porque é uma relação profunda entre amigos. E é interessante que Deus se coloca nessa posição de nos chamar de amigos, de querer ser nosso amigo. Nosso Deus, gente, não é um Deus distante, né? A gente pode olhar para outras culturas, outras religiões, e a gente vai perceber deuses, né, falsos, mas deuses muito distantes do seu povo, que o adora. Mas não, o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus que está ligado com a gente, é um Deus que nos une a Ele, é um Deus que nos faz participar do seu corpo, participar do seu plano, de sermos tão ligados a Ele, que a nossa vida depende disso. Essa é a realidade de um povo que é amigo de Deus. Porque, normalmente, talvez a gente tenha ambições, né? E é normal a gente ter ambição. Pô, eu quero ser tal coisa, eu quero ser tal coisa. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que queria ser amigo de Deus. Eu me recordo de Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão foi amigo de Deus, porque Deus sentava com Abraão. Abraão ouvia a Deus de maneira íntima. Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés conversava com Deus como um amigo conversa com outro amigo. Sabe, isso às vezes foge do nosso pensamento de querer ser amigo de Deus. Né? A gente quer ser servo do Senhor, a gente quer adorar ao Senhor, a gente quer fazer muita coisa para o Senhor. Mas será que a gente quer ser amigo de Deus? Será que a gente quer ser íntimo de Deus de tão maneira, de uma forma tão profunda, que a gente vai ouvir o seu sussurro, que a gente vai ouvir Ele falar com a gente? Sabe? Será que a gente quer isso? Porque a gente vai ver, durante a história, muitos homens foram intimamente ligados a Deus. Muitos homens. E às vezes a gente esquece dessa realidade, de que Deus quer ser nosso amigo. Essa é a relação de discipulado que Jesus está relatando aqui. A relação dele com seus, não mais doulos, não mais escravos, não mais servos, mas amigos. E é interessante que quando a gente percebe nos evangelhos, Jesus ele sempre pegava uns 3, levava no cantinho com ele, para ter uma experiência, para ensinar algo para eles de maneira tão profunda, sabe? E Jesus ele traz isso para a nossa realidade. Jesus ele não nos faz mais servos, Ele nos faz amigos, porque a gente está tão profundamente ligado com Ele, que a gente conhece os seus planos, a gente conhece as suas vontades, a gente conhece o coração do Senhor. E a maneira mais linda que eu vejo na Bíblia de Deus ele revelar o seu coração é quando Jesus fala assim, ó: meu coração é manso e humilde. Não tem outro lugar na Bíblia onde Deus fala sobre como é o seu coração. Porque se a gente virar amigo, você vai conhecer como eu sou. Mas Jesus ele fala o seguinte, ó: vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus ele está revelando o seu coração para a gente, que é manso, que é humilde, que é um coração compreensível, que é um coração amigo. Jesus, ele é amigo dos seus discípulos. E por vezes falta isso na gente, essa vontade de querer ser amigo de Deus, de querer conhecer Deus de maneira tão profunda como um amigo conhece um amigo. Minha mãe me conhece de uma forma tão profunda, que às vezes ela descobre alguma coisa, sabe alguma coisa, sem eu falar, sem eu expressar de maneira alguma. Quanto mais a relação de Deus conosco. E é isso que falta na gente. Falta a gente ser amigo de Deus. Falta a gente estar de maneira tão íntima e tão profunda ligada com o Senhor, que a gente vai conhecer a sua vontade, a gente vai conhecer os seus planos, a gente vai ouvir a sua voz, a gente vai ler a sua palavra
e as palavras escritas vão saltar aos nossos olhos, vão penetrar fundo no nosso coração, e a gente naturalmente vai dar fruto, porque a gente está ligado no Senhor. Esse é o ramo. O ramo não dá fruto porque ele quer, ele dá fruto porque é natural daquilo que Deus fez. Deus fez assim, é natural. Se a gente está no Senhor, a gente vai dar fruto. Se a gente está no Senhor, os nossos filhos vão dar fruto, vão ser abençoados, porque a gente está no Senhor, né? Se a gente está no Senhor, os nossos pais vão ser abençoados, porque a gente está no Senhor. É natural da vida cristã. Se a gente está no Senhor, a gente dá fruto. E essa é a vontade de Deus, que a gente dê muito fruto, porque isso faz parte do que é ser discípulo. Ele vai dizer, que o Deus Pai é glorificado quando nós damos muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Vai dizer o verso 8. Então a gente percebe que a vida de discípulo, de discipulado, parte disso, de nós estarmos intimamente ligados no Senhor. É isso que a nossa casa e a nossa família precisa, de pessoas ligadas no Senhor, pessoas que permanecem. E é difícil, irmãos, porque a gente é tentado, a gente é tentado a abandonar a fé, a gente é tentado a um pecado, a gente é tentado a tantas coisas, mas Jesus está dizendo, permaneçam, seja em lágrimas, seja em choro, seja em dor, mas permaneçam em mim. Jesus está dizendo, às vezes é duro a gente passar por realidades tão tenebrosas, né, a nossa fé, ao nosso coração, realidades que machucam a gente, mas Jesus está dizendo para a gente hoje, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Essa é a verdade do Senhor. Jesus tem uma mensagem clara nesse texto. Permaneçam. Está claro o que Ele quer, que seus discípulos permaneçam. Que eles estejam cada vez mais enraizados no Senhor. Isso faz parte do que é ser um ramo. É isso que a gente é, né? Jesus vai dizer isso. Eu sou a videira verdadeira. A videira com raiz, uma raiz forte, que não quebra, porque o Senhor é essa videira. Ele é aquilo que dá sentido à nossa vida. Se o sentido do fruto, né, do ramo é dar fruto, e ele só encontra sentido estando na árvore, a gente só encontra sentido estando em Jesus. Não tem sentido na nossa vida. Eu posso ter a melhor profissão, eu posso almejar, ganhar tantos reais por mês, uma casa tão bonita, mas se eu não estiver na videira, de nada vale. De nada faz sentido a nossa vida se nós não estivermos no Senhor. E a gente vai perceber isso nos discípulos. Enquanto eles estiveram no Senhor, tudo corria bem. Quando eles abandonam o Senhor, né, quando Jesus é preso, todo mundo corre. Todo mundo abandona o Senhor. João aparece depois, junto com as mulheres na crucificação, mas nenhum discípulo está lá. Nenhum. João aparece bem depois. Mas é interessante que mesmo assim, mesmo por vezes não permanecendo, Jesus vai atrás da gente. Jesus corre ao nosso encontro. Ele nos liga a Ele mesmo, de maneira tão profunda, de maneira tão íntima, nos faz enraizados no Senhor. E essa é a verdade, né? Jesus foi atrás dos seus discípulos que o abandonaram na sua crucificação. E a partir dali, Jesus ele fala, permaneçam em Jerusalém. Aí os discípulos, depois que Jesus, né, ressuscita, eles vão para Jerusalém e eles permanecem. E a gente vê como que a igreja se desenrola, né? Como se desenrola a história da igreja.
porque aqueles discípulos permaneceram. Não estou falando que, a gente vai viver o que aconteceu em Atos só porque a gente permanece. Mas a gente vai experimentar na profundidade daquilo que Deus é. Isso vai impactar tanto a nossa vida, que a percepção de mundo que a gente tem, a percepção de amor que a gente tem sobre as pessoas, de como a gente lida com a vida no nosso trabalho, vai mudar. Porque a gente permanece no Senhor. Essa é a vontade dele para a gente hoje. De que a gente, como igreja, a gente olhe para a nossa casa, para os nossos filhos, e eles entendam que eles têm um pai e uma mãe que permaneceram no Senhor, sabe? E é isso que a gente precisa. Nesse mundo tão caído, tão caótico, sabe? A gente precisa de pessoas que permaneçam no Senhor. E vai ser duro, porque Jesus ele vai dizer que no tempo do fim, a perseguição vai ser tão grande como nunca houve no mundo. A perspectiva de que as coisas só melhorem quando Jesus voltar. E essa é a esperança que a gente precisa carregar. De que a gente anseie profundamente por esse encontro, por esse momento, permanecendo. Por mais que os tempos difíceis virão, a gente vê tantas ideologias tentando mudar o rumo da história, tantas filosofias entrando no cotidiano das nossas vidas. Mas uma verdade a gente precisa: permanecer no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a graça dEle. Porque para permanecer no Senhor é só um milagre. Pelo milagre da graça, pelo milagre da fé, que a gente permanece no nosso Deus. Não tem outro jeito de nós estarmos intimamente ligados com o Senhor, se não for pelo milagre da graça. Se nós não formos enxertados nessa videira, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos, quando ele diz que a mensagem do Evangelho foi primeiro aos judeus, mas Deus nos enxertou em seu povo. Deus faz de nós seu povo, gente. Isso é muito profundo. A gente faz parte da família de Deus. A gente faz parte daqueles que conhecem ao Senhor. Deus se revelou a nós. Um Deus presente. Um Deus intimamente amigo do seu povo.